Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O título aqui do que a gente vai conversar é como ganhar ou perder uma batalha. Repitam comigo. Como ganhar ou perder uma batalha, né? O cristão, ele tem que ter competência para a batalha. E a competência é composta por. Então vamos prestar atenção no que consiste a competência. Conhecimento, repitam. Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Nós, como eu falei, o cristão, então nós temos que ter esse conhecimento do reino de Deus, das coisas de Deus, né? As habilidades que esse conhecimento vai trazendo para nós, né? E o Espírito Santo tem que provocar essas atitudes no cristão. Até aí tudo bem? Sim. Por exemplo, o Dalton tirou a carteira de habilitação recente. O que é a carteira de habilitação? Carteira de motorista, não é? Quem tem carteira de motorista aqui? Levanta a mão. Isso, a maioria, né? Então você tem o quê? Conhecimento de dirigir o carro. Sim ou não? Sim. Mas você ainda não tem habilidade para dirigir no trânsito de São Paulo. Entenderam a diferença? Então você recebeu lá um certificado, você tem conhecimento, eu sei dirigir o automóvel. Mas a habilidade para dirigir no trânsito é uma coisa que vai demorar mais um pouco, sim ou não? Sim. Então eu preciso ter o quê? Uma atitude. Atitude de me lançar no trânsito, de aprender como que eu vou me virar nesse trânsito de São Paulo, né? Então, o cristão tem que ter competência para a batalha. E tudo isso se define na mente, não é? Do cristão, tá certo? Então eu e a Maria do Carmo, nós vamos dividir esse ensinamento. Eu vou falar da ação da passagem de Davi e Golias, né? E a Maria do Carmo vai falar na passagem de Sansão e Dalila. Como é que é ganhar ou perder, tá certo? Muito bem. No livro da Bíblia, 1 Samuel, nós vamos abrir aqui no capítulo 17. Quem está com a Bíblia, 1 Samuel 17. O jovem casal aí, o último, não tem a Bíblia? Está aí? Isso. A hora que vocês tiverem tempo, todos vocês, leiam também o capítulo 14, 15 e 16. É muito interessante. Esses capítulos nos dão a seguinte informação: que o reino de Israel vivia em guerra e contra aqueles que queriam a sua destruição, não é? Então, Israel estava sempre em luta. E o inimigo que se apresenta agora aqui nessa passagem são os filisteus. Não são os filhos teus. São os filisteus, né? Digamos que aqui é Poael, né? E ali do lado tem Susanoteus, Itaqueroteus, né? E aqui é a Poael, né? Os inimigos. Mentira, isso não acontece hoje em dia, né? Ninguém é inimigo de ninguém, não é? Bom, tem um cenário aí que a gente precisa contar um pouco a história. Nós falamos aqui do reino de Israel, sim ou não? Sim. Sim. Tinha um rei, era Saul. Saul era o rei de Israel, não é? Esse Saul pecou muito diante de Deus. E Deus manda Samuel, que era o profeta da época.
retirar a unção de Samuel. De Saul, desculpa. Samuel era o profeta. Saul pecou muito. Tira a unção de Saul e põe essa unção em um dos filhos de Jessé. Estão entendendo a historinha? Sim. Jessé tinha 8 filhos. O 8º filho era o Davi, o menor, o mais novo. Samuel foi lá para ungir o filho de Jessé. Passou pelos 7, nenhum era o que seria o ungido, né? Era o Davi. O Davi vivia alheio ao que acontecia naquele cenário ali. Ele cuidava das ovelhas, ele era o mais novo, ninguém ainda dava grandes responsabilidades para ele, não é? No entanto, Deus quis que Davi fosse ungido. E como que acontecia, né? O Saul era o rei, e o rei ia para a batalha. Os irmãos mais velhos do Davi iam para a batalha com o Saul, e ele ficava distante, não é? Um belo dia, o pai falou para o Davi: Davi, vai até o campo de batalha e leve alimentos para os seus irmãos que estão lá. E ele chegou lá, e na cabeça dele, na cabeça do Davi, o exército de Israel sempre ganhava, porque ele estava acostumado a ouvir os relatos das vitórias. Chegou lá, encontrou o exército de Israel amedrontado, paralisado diante da batalha. Eles ficavam em trincheira. Vocês sabem o que é isso, né? Trincheira. Esse aqui é um lado, esse aqui é o outro. Vocês estão brigando. Então aqui é uma trincheira, aqui é outra. Separado por montanha, por rio, assim, né? Tá certo? Ele chegou lá para levar o alimento e encontrou o pessoal amedrontado. Porque um filisteu gigante chamado Golias estava amedrontando o exército de Israel. Pegue a Bíblia agora, leiam para mim no 17 os versículos 8, 9, 10 e 11. Vamos ler juntos? Vamos lá. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Porque viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu, e vós os escravos de Saul? Escolhi entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos, e nos servireis. E ajuntou: lanço hoje este desafio ao exército de Israel: dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi estava longe dessas batalhas, né? Ele vivia lá com as ovelhas, né? Ele ficou inconformado de ver aquele exército que sempre ele ouviu histórias de que eram vencedores, não entendeu porque eles estavam paralisados. E o Davi resolveu tomar uma atitude. Lembram lá da competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Ele tomou uma atitude, pois nunca tinha visto ou sabido de que o exército de Israel
teria se amedrontado e acovardado diante de alguém. Estavam acostumados a vencer. Davi chega ao ponto de chamar Golias de um Zé Ninguém. Ele chamou Golias de incircunciso. Ou seja, quem é este Zé Ninguém? Quer dizer, o Davi estava cheio de moral, sim ou não? Sim. Ele não estava com medo não do filisteu, né? Então, nas nossas vidas, amados irmãos em Jesus, nós vamos nos deparar com Golias, sim ou não? Né? Nós vamos nos deparar. Pode ser que não seja esse gigantão que está aqui, mas são problemas que se avolumam diante da gente e nós recuamos, né? Ficamos amedrontados. Vamos ver aqui. Muito bem. Chegou lá no campo, ele se apresenta pro Saul e fala que ele vai enfrentar o Golias, né? O Saul, indiferente, vai você, não vou eu, quem morre é você, não é assim que ele pensou? Pegou a armadura dele, pegou todos os apetrechos e começou a colocar em cima do Davi. O Davi era franzino, era frágil, menino, e aí começou aquelas armaduras, espada pesada, tudo em cima dele, capacete. Ele pegou e falou assim: eu não consigo me mexer com tudo isso. E começou a tirar, né? Eu vou, é como se ele quisesse dizer, eu vou usar as minhas habilidades, sim ou não? Sim. Não é? As minhas habilidades, aquilo que eu aprendi com o Senhor, não é? Por quê? Porque lá quando eu estou com as minhas ovelhas, quando vem o leão ou o urso, pega a minha ovelha pela boca, eu corro atrás e vou arrancar a ovelha da boca do urso ou do leão, e se eles me atacam, eu ataco eles e pego eles pela goela, enforco, mato. Nossa, né? O cara... E esse filisteu aí, bobão, né? Abestado, não é? Eu vou enfrentar ele também, eu não tenho medo dele, né? Então, e o Davi, ele tinha chama funda. Acho que é um saquinho de couro, aonde você põe uma pedra, né? E depois você gira assim, ó. Não é? Já viram esse filme, não viram? É um estilingue sem a forquilha, né? Mais ou menos, Companheiro, você nunca viu esse objeto assim, você? Já viu, né? Parece que não está aqui. Então ele gira e joga a pedra, não é verdade? Então, por quê? Aquela armadura do Saul nas costas do Davi não era uma coisa dele. Assim somos nós também. A gente consegue vencer na sombra dos outros? Não, né? Na vida carismática somos nós que temos que procurar por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, pelos dons, não é verdade? Somos nós que temos que criar essa intimidade com o Senhor. Da mesma forma, Davi, ele tinha as habilidades dele, né? Leiam aí o versículo 40, só o 40. Vamos ler? E tirando a armadura, tomou seu cajado, escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Essa é a postura que nós temos que ter diante da batalha.
não temos medo, vamos avançar. Eu vou falar mais para frente agora, né? Mas o que fica registrado aqui é que ele foi lá na beira do riacho e escolheu 5 pedras especiais. Não era qualquer pedra. Ele pegou as mais lisinhas, enfim, ele se demorou ali para escolher as 5 pedras, né? E nós vamos trabalhar essas 5 pedras. A primeira pedra é a pedra da coragem. Repitam comigo. Pedra da coragem. Ou segurança em si mesmo. Repitam. Segurança em si mesmo. Tomando a iniciativa. Tomando a iniciativa. Então nós temos que tomar a iniciativa. A pedra da coragem, Davi sabia que isso é fundamental na vida do servo de Deus, né? Pois a Bíblia relata que Deus nos deu não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Amém? Amém. Então lá no finalzinho do versículo 40 que nós lemos, ele fala assim: em seguida, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Segunda pedra, lutar com as próprias armas, né? Foi aquela história que eu contei que o rei Davi, o Saul, revestiu Davi com a sua armadura, com toda aquela traquitana, né? Então nós não podemos vencer com os carismas, temperamento, qualidade, prestígio dos outros, ou seja, na sombra dos outros. Devemos descobrir os nossos próprios, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu pulei, não. Portanto, a terceira pedra, né? Não se intimidar, acreditando na promessa. Então, primeira foi coragem, a segunda foi lutar com as próprias armas, e a terceira, não se intimidar, acreditando na promessa. E Davi tinha em mente sempre: se o Senhor me livrou do urso e do leão lá no campo com as ovelhas, há de me livrar desse filisteu. E nós temos que incorporar isso diante de qualquer batalha, tá certo? Portanto, começou aí uma guerra psicológica do Golias. Vamos ler aí, lê para mim, 42, 43 e 44. Golias, é a postura do Golias. Meninos e moços, que vem jovem, louro, que da aspecto desprezou, e disse: sou eu, porventura, faze-lhes a mim machado, e amaldiçoou em nome de seus deuses. Bem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Olha, aquele brutamonte falando para você tudo isso era para te deixar intimidado, mas Davi não se intimidou. Vamos ler aqui 45, 46 e 47. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das filhas de Israel, que tu me insultaste. Hoje o Senhor me entregará nas minhas mãos, e eu te matarei, cortarei a cabeça e darei os cadáveres do exército de Deus às aves dos céus e aos animais da terra.
toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda Pois a batalha é do Senhor, e Ele nos entregou em nossas mãos. Ok, na visão de Davi a batalha já estava vencida, sim ou não? Sim. E é assim que tem que ser a nossa postura. Quando nós estamos no Senhor, nós sabemos que somos vencedores, né? A quarta pedra é uma poderosa motivação. Seria a pedra da unção. Ora, Davi sabia naquele momento que ele já tinha sido ungido pelo Samuel como o novo rei, sim ou não? Sim. Então ele se apropriou dessa unção, né? Tomou posse dessa unção, né? E nós esquecemos às vezes que nós estamos ungidos. Nós estamos ungidos pelo batismo, nós estamos ungidos pela crisma, pelos sacramentos, e estamos ungidos também no batismo pelo Espírito Santo. Ora, o que é esse batismo no Espírito Santo? É quando nós nos entregamos ao Espírito Santo. Sabemos que nós temos o Espírito Santo, mas será que o Espírito Santo nos tem? Né? Então é quando a gente se joga no Espírito Santo, não é? Existe essa entrega, não é? Por isso que hoje nós temos, infelizmente, padres que esqueceram da sua unção, não conseguem pregar mais com ardor, com inflamação, né? no espírito, inflamados no espírito, não é? Jesus também sempre nos ensinou a fazer tudo em nome dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. E a quinta pedra é a pedra da fé, não é? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E Davi esperava em Deus vencer o gigante Golias. Amado, se você sonha em vencer algum problema, tenha fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então Davi enfia a mão no seu alforje e tira a pedra da fé. Pois sem a fé não conseguiria. Portanto, ele arremessa essa pedra acerta a fonte do Golias, e ele cai morto por terra. Quer dizer, a pedra da fé foi certeira, foi a única pedra que ele tirou do alforje, e essa foi